O ministro da Defesa foi escalado pelo presidente da República para tumultuar a paz democrática no Brasil. Esse é o tema do comentário de hoje. Preto no Branco, com Antero Paes de Barros. Olá, amigos e amigas internautas do pnbonline.com.br. Eu tive a oportunidade, e isso me honra muito, de ser um dos brasileiros a assinar a Constituição do Brasil. Eu fui deputado federal constituinte. Eu estive em Brasília. Vivi um momento riquíssimo naquela Constituinte da redemocratização do Brasil ao construirmos a Constituição da República, que o doutor Ulisses chamou de Constituição Cidadã. Num determinado momento da Constituinte, havia uma boataria total de que os militares não estavam satisfeitos com os rumos da Constituinte e que eles poderiam intervir. Durante 10 dias, muitos parlamentares criticaram o silêncio do doutor Ulisses Guimarães, até que ele resolveu falar no plenário. E quando falou no plenário, ele deixou um recado claro aos ministros militares. Na época não existia Ministério da Defesa. Quem criou o Ministério da Defesa foi a Constituinte que nós fizemos, foi a Constituição que nós fizemos. E aí o doutor Ulisses deixou claro: os três patetas não ameacem a soberania da Constituição do Brasil. Ponto. E a Constituinte não foi mais atropelada, os militares recolheram-se ao seu lugar e nós aprovamos a nova Constituição. Eu fui um dos autores da criação do Ministério da Defesa. Só que, no texto que eu propus, tem uma diferença daquilo que foi aprovado. Que eu propus o seguinte: fica criado o Ministério da Defesa, que será obrigatoriamente exercido por um civil. Esse, obrigatoriamente exercido por um civil, caiu. Ficou só criado o Ministério da Defesa. A intenção era exatamente o seguinte: nós vínhamos de um período autoritário. Com a Constituinte, nós estabelecemos a redemocratização do Brasil. Depois veio as eleições diretas. E a gente queria a não importunação do regime militar. Por isso que propus no texto que o Ministério da Defesa teria que ser obrigatoriamente exercido por um civil. Tivemos civis no Ministério da Defesa depois, com Fernando Henrique e também com Lula, que indicou lá o ministro Jobim e indicou lá o José Genuíno, que também foi ministro da Defesa. E era importante isso, que o Ministério da Defesa fosse exercido por um civil, exatamente para não macular o brilho das nossas Forças Armadas. O Exército, a Marinha e a Aeronáutica são instituições do maior respeito. São instituições que todo brasileiro reverencia e que precisa continuar com o seu profissionalismo, prestando os serviços que lhe foram designados pela Constituição. O ministro da Defesa é nomeado pelo presidente da República. E o que é que nós estamos assistindo no Brasil? O ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio, ex-ministro do Exército Brasileiro, general da Ativa, que é ad nutum. Ele é indicado pelo presidente Bolsonaro. E ele está lá para fazer o que não aceitou fazer como ministro do Exército. Querendo dar palpite, interferir, contar votos, fiscalizar as eleições.
Não é papel dos militares esse. É preciso deixar claro isso. Houve um erro, inclusive, do Tribunal Superior Eleitoral, do ministro Barroso, de convidar os militares para colaborar com detalhes sobre a urna eletrônica. Ele deu um tiro no pé e acabou criando uma armadilha para o próprio Tribunal Superior Eleitoral. O que o ministro Paulo Sérgio faz hoje é um desserviço à nação. E eu vou provar isso. Basta o seguinte, pega o livrinho, a Constituição, e vai lá na Constituição. Tem um capítulo, o capítulo 2º da Constituição, trata das Forças Armadas. E fica muito claro no artigo 142, o famoso artigo 142, qual que é o papel das Forças Armadas. Vejam bem, as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, ou seja, instituições nacionais e não órgãos do governo. Elas não são forças armadas de nenhum governo. Não foram do Lula, não foram do Fernando Henrique, não são do presidente Bolsonaro. São instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina. Sob a autoridade suprema do presidente da República e destinam-se, ou seja, o objetivo delas, a defesa da pátria, é para defender o nosso território. A garantia dos poderes constitucionais, é para evitar, inclusive, a ameaça de fechar o Supremo, a ameaça de fechar o Legislativo. Elas se destinam à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais ou por iniciativa de qualquer destes da lei e da ordem. Ponto. Para aqui. Para aqui. Continuem lendo tudo das Forças Armadas e vocês não vão encontrar em nenhum artigo, em nenhum parágrafo que eles têm que contribuir com a eleição, olhar a questão de urna eletrônica, bisbilhotar o voto. Não é função do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, das Forças Armadas. Assim, o Brasil precisa de paz. O Brasil precisa de um projeto econômico para devolver o emprego, para devolver a cidadania à população. O Brasil precisa disso. O Brasil não precisa repetir aquela longa noite de horrores. Mas temos que reconhecer que de 88 para cá, as Forças Armadas agiram profissionalmente e não aceitaram em nenhum momento entrar na cantilena de nenhum presidente da República. Exatamente como a população brasileira espera que seja feito sempre pelas Forças Armadas do Brasil. Para finalizar, o seguinte, não tem por que ter medo. A oposição deveria urgentemente, para preservar a ordem democrática, que está assim ameaçada, e essa eleição representa isso, ou é a vitória ou é a derrota da democracia, as oposições deveriam urgentemente requisitar, pedir, convocar, através do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados e do Senado da República, pedir aqui a presença de observadores internacionais da União Europeia e dos Estados Unidos, dos países que têm tradição democrática. Para quê? Para verificar a lisura do processo brasileiro. No mais é o seguinte, nem um passo atrás. Ditadura nunca mais. Até amanhã.
Preto no Branco, com Antero Paes de Barros.